o Centro de Memória da Saúde Pública, né? Eles não têm muita coisa, também, esse é o nosso problema com a educação, né? Por isso a história oral e a busca de coleções de professores, né? Nós produzimos e levamos para casa, né? Os alunos levam para casa dele, nós também, e só somos prontuários de alunos nas escolas. Mas uma revista comemorando os 50 anos do curso de nutrição, lá nesse acervo, permitiu, então, olha, essa é uma foto, por exemplo, da primeira turma. Agora, o Geraldo de Paula Souza, ele é um dos pioneiros, tanto que em janeiro de 39, ele tinha criado o Centro de Estudos sobre Alimentação. Então, ele já tinha a pretensão de criar o curso do Instituto de Higiene, né? E nós também éramos instituto nessa época. Por isso que os dois cursos, até a década de 60, eram de nível superior, eram de nível profissional, não eram de nível superior, né? Só na década de 60 que isso foi alterado. E o que eu gostaria também de colocar, por exemplo, o Josué de Castro e o Geraldo de Paula Souza estiveram presentes na aula inaugural do Pompeu do Amaral. Isso nós pegamos com registros que vocês vão ver na nossa exposição, com recortes de jornais que nós temos lá no nosso Centro de Memória, da Carlos de Campos. Então, eles estiveram presentes e logo em seguida, no ano seguinte, o Josué de Castro cria um curso de auxiliares de alimentação porque ele trabalhava no serviço de alimentação da Previdência Social. Né? E em 41, esse curso ele sofre alteração, daí recebeu o nome de nutricionistas. E o primeiro curso de auxiliares de alimentação foi criado principalmente para formar trabalhadores, porque eles estavam começando os refeitórios escolares, refeitórios para os trabalhadores, implantado pelo Getúlio Vargas. Bom, por ser uma tese de doutorado, nós temos que trabalhar com os conceitos, né? Nós utilizamos a cultura escolar para mostrar que os cadernos, os livros, eles também podem ser utilizados para contar história, né? A academia aceita isso. E trabalhamos com a questão da memória, da identidade, tudo isso a gente discute nos clubes de memória, 3 vezes por ano aqui no Centro de Paula Souza, estamos indo para o 19º agora. Bom, para comprovar essa hipótese, como nós trabalhamos com história oral, nós tivemos que mandar o nosso projeto para o Comitê de Ética e ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unicamp. Então, temos o consentimento, tudo que é necessário para a metodologia. E também trabalhamos, como eu disse, mapeando as metodologias do Pompeu do Amaral. Aqui tem toda uma metodologia na história oral. Nós entrevistamos a colônia, que são as pessoas que rodearam o Pompeu do Amaral, né? Dalila Ramos, professora Neide, professora Celina, o professor Ianeta, que embora não seja nutricionista, mas ele, como gestor, acompanhou os refeitórios escolares e teve contato com o Pompeu do Amaral. Então, as obras do Pompeu do Amaral, infelizmente, nós não tínhamos todas, né? Eu tive a sorte de ter acesso ao acervo da professora Debre. Então, esse acervo, eu quero ver se consigo fazer um pós-doutorado com ele, para poder registrar isso e deixar e disponibilizar nos nossos acervos, né? Porque é um acervo centenário, ela faleceu com 99 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, né? Mas ele foi riquíssimo, eu usei 7 documentos, então você imagina a quantidade de história que tem lá. E trabalhamos com fotografias, né? Inclusive trabalhamos com o centro, não só o centro do Cacá, mas da Getúlio Vargas, principalmente por causa dos refeitórios escolares. Para os nossos mapeamentos aqui da Paula Souza, para poder comparar com o trabalho da Pompeu do Amaral, nós utilizamos os nossos projetos de hora de atividade desenvolvidos nos últimos anos, os encontros, jornadas, o trabalho que nós temos feito, inclusive publicados em congressos, né? Esses trabalhos. Agora, para poder entender a história da educação profissional, porque nós não tínhamos registro nenhum, nós temos um grupo desde 2008. Não é? Agora, uma pessoa importantíssima para nós foi Horácio Augusto da Silveira, não só para nós, como inclusive para o Pompeu do Amaral, porque se ele não tivesse visão, ele não deixava montar esse curso tão rapidamente, foi o que aconteceu. Né? O Horácio da Silveira, em 1918, implantou a sopa escolar, porque os alunos passavam o dia todo sem comer, lá em Amparo, né? Isso antes de ser diretor da Carlos de Campos. Agora, esse livro, Noções de Química Alimentar, foi ele que eu
acho que ele ajudou a trazer o Pompeu do Amaral para a educação profissional. E eu só descobri que existia esse livro nesse currículo dele da academia, porque ele citava que ele veio para a educação profissional, atuar na superintendência, porque ele era médico da superintendência, não do Instituto Profissional Feminino. Ele atendia todas as escolas, naquela época. E esse livro traz um prefácio do Pompeu do Amaral, e ele falando da importância desse curso para as escolas profissionais e recomendando isso para a instituição. E daí, no ano seguinte, ele é convidado, esse livro é de 1978, e agora, como eu vou estudar mais química na nutrição, esse vai ser o meu próximo livro de estudo, né? Que eu consegui num sebo, gente, porque não tem na nossa instituição. Bom, nós temos um livro de recorte no Centro de Memória, que tem recortes de 20 anos. Os 20 anos que a professora e diretora Laia esteve lá, ela organizou. E isso nos ajudou muito a desvendar, a conhecer os profissionais, os professores da primeira turma. Tem o Pompeu do Amaral, a segunda, aqui do lado direito, é a professora Celina de Moraes Passo. E daí, isso aqui foi uma reunião que eles fizeram para os diretores, isso em março, para convencer os diretores do curso de Economia Doméstica a terem um curso, porque eles tinham refeição nas escolas, né? Esse curso de auxiliares de alimentação, a primeira turma praticamente foram professores nossos de economia doméstica participando. Aqui são aqueles artigos que eu falei da revista agrícola, né? E como ela era engenharia agrícola, eu tive que dar ênfase a eles. Mas quem quiser estudar o Pompeu do Amaral, na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo e na Faculdade de Saúde Pública, tem muitos artigos dele. Ele escreveu muito na revista de medicina, né, porque ele era acadêmico. Em 1939 ele também fazia parte da Sociedade Paulista de Médicos, que atuava nos dois lugares. E eu nem cheguei perto, eu quis ficar nisso, mas tem muito material para estudar sobre o Pompeu do Amaral. E o Pompeu do Amaral também era jornalista. Assim que ele entrou na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, ele tinha 27 anos e ele era jornalista, atuava, né, escrevendo sobre alimentação. Isso está todo online, esses documentos, assim, dá para trabalhar isso com os alunos, localizar os artigos dele pela Folha da Manhã. Inclusive, isso eu pedi autorização para a Folha, para publicar. Também, isso é um recorte de jornal, onde o discurso do secretário da Educação consta a presença do Josué de Castro, mas continuando com essa matéria do jornal, que nós colocamos na exposição, cita lá também o Geraldo de Paula Souza. E eu coloquei os currículos para vocês verem o seguinte: o da Carlos de Campos era de 2 anos, e se vocês forem contabilizar, que era oferecido como ano, mas eram 10 meses de curso, tirando o período de férias, do Geraldo de Paula Souza, e um semestre o primeiro curso de auxiliares de alimentação. Isso está na nossa exposição e nós vamos colocar online agora no site da jornada. Aqui já começam as práticas do Pompeu do Amaral. Em 1940 aconteceu uma jornada, ele foi convidado para ministrar palestra em vários lugares, né? As alunas da Carlos de Campos ofereceram um almoço para operários. Tudo isso ele fazia como pesquisa científica, não era simplesmente um convite, então isso gerava trabalhos para as alunas. Como vocês fazem hoje, professores, muitos professores fazem isso, né? Trabalham, e tanto que nós temos vários professores fazendo mestrado. Aqui são algumas das obras do Pompeu do Amaral. Essa do meio aí, a alimentação em São Paulo, ele ganhou o Prêmio Nacional de Alimentação. Ele e a equipe aqui, a professora Arcelina, a professora Neide Galdense, né? Nós temos muitos registros assim, desse trabalho, até de rascunho da Neide Galdense, datilografando para o Pompeu do Amaral e ele fazendo as correções no nosso centro de memória. O Problema da Alimentação é um dos prêmios que ele ganhou, são 2 volumes lá da Academia Oficial de Medicina, um foi em 55, outro em 56. E esse último, Pau Brasil, é já em 1985, quer dizer, assim que acabou a ditadura, voltou o Pompeu do Amaral a publicar, né? E aqui ele está junto com o Graziano, que foi o ministro do Fome Zero, tem um artigo aqui, os dois publicaram o mesmo. Aqui é o acervo que eu encontrei informações
lá na Academia de Medicina, que eu fiquei fascinada, né? E aqui, ó, era membro correspondente nacional. E daí ele faz, inclusive, homenagens para o filho dele, que estava nos Estados Unidos, trabalhou com cientista, tem lá uma série de... Mas ele não cita como filho, ele faz referências à obra, ao trabalho, tudo que estava acontecendo. Agora, o que eu acho interessante, isso aqui é uma homenagem a Celina de Moraes Passos. A Celina, ela deve ter solicitado o prefácio porque os dois eram jornalistas, né? Agora, naquela época, as mulheres só poderiam ter lá receitas interessantes, que reflete exatamente o período. Quando a gente busca informações da Celina como jornalista, é isso que a gente encontra e a gente sabe dessas dificuldades. Por outro lado, vocês viram o livro dela, Noções de Química Alimentar, é importante, né? Outra, ela foi professora naquele primeiro curso do Josué de Castro, né? Ela saiu daqui, prestou concurso e foi pelo Ministério do Trabalho, foi ser professora lá. Daí foi para os Estados Unidos. Isso aqui, essas matérias eu tive acesso na Unirio, é um acervo fechado ainda do SAPS, mas articulando lá com o Instituto Josué de Castro, a gente conseguiu ter acesso. Aqui a professora Debre, quando veio trabalhar com ele, aí no centro de Branco, em 1941, na colônia de férias. Naquela época, para os alunos engordarem um pouco mais e tal, eles iam nas férias lá para a nossa escola Escolástica Rosa, em Santos. E aí todo um documento de homenagem ao trabalho que a professora Debre fez lá, esse não, é outra coisa. Ela recebeu também uma carta de homenagem. Horácio está homenageando. Esse aqui é um documento do Pompeu do Amaral, em 1954, porque o curso saiu da Carlos de Campos e por 4 anos foi para Rego Freitas. Porque certamente o Pompeu do Amaral também tinha a intenção de transformar esse curso num curso de nível superior. Toda a documentação mostra isso. Ele prestou concurso para entrar na saúde pública, tem discursos a gente vendo todas essas dificuldades que até hoje nós vivemos. Então, por isso que eu falo que tem muita coisa para estudar a respeito dele. Aqui é uma homenagem à professora Leide Galdense, né, que foi nossa aluna, ali de trancinha no meio. Né. Depois ele escreveu ela era diretora lá do Centro Acadêmico, desse jornal aqui. Tudo isso foi nas nossas entrevistas que a gente foi conseguindo resgatar. Né. Foi homenageada pelo CRN3 em 2002. Ali aquela outra foto é quando ela se formou no curso de dietista em 51 e escreveu o primeiro livro em 1979 de dietética, que é muito utilizado até hoje. Né? Em 85, quando ela saiu, todo o acervo, porque continuou pesquisando, né, sobre a ração alimentar, com as dificuldades que a gente tinha com o custo de vida. E como era um período muito difícil, isso daí está no Diese, né? Você não teria sido queimado, porque na década de 70, a gente achava que era só na Carlos de Campos, mas agora que eu estou trabalhando em outras escolas, eu vejo que as fogueiras aconteceram em outras escolas também. Aqui é uma homenagem à professora Ione Sintra de Souza, que era da equipe, ela era a que coordenava os refeitórios escolares, né? A professora Dalva Maria Oleane, que também trabalhava com dietética. Nós temos uma apostila aí com 96 receitas, que eu quero ver se escaneio e coloco também para vocês. É uma apostila de 52. E aqui está a professora Dalva, a professora Maria Cecília Bela e a professora Neide. Desculpa, Neide. Bom, essa entrevista com a professora Celina foi muito interessante, porque a professora Celina participou do curso de divulgação de alimentos. Esse curso era oferecido quando estava lá na Rego Freitas para as famílias e também foi oferecido no interior. Tudo isso tem material de estudo e recentemente nós estamos criando o arquivo histórico de Santo Paula Souza dentro das escolas, né, preferencialmente, mas quando a escola for descartar qualquer livro, qualquer publicação, ela vai ter daí que se comunicar conosco. É uma parceria aqui com o Centro de Documentação da Paula Souza e a gente está criando o Centro de Memória de Educação Profissional e Tecnológica, ali na nossa antiga sede, na Sala 11, né, para a gente manter esses registros e esses documentos. Então, tem 2 livros de 1939 que eu achei recentemente no Arquivo Histórico de Casa Branca,
e que nós não tínhamos acesso com essa pesquisa agora do arquivo histórico que nós localizamos, e nós já colocamos na internet, e que tem relação com esse curso de divulgação sobre alimentação. Aqui é a professora Dalila, aqui no depoimento da professora Dalila, a professora Dalila, e depois em cima a professora Maicira, que era responsável pelo refeitório da Carlos de Campos, junto com a professora Neide, e essa foto é lá na Rego Freitas, né, no jardim lá era Rego Freitas 474, não existe o prédio ainda lá. A professora Dalila falou da dificuldade do curso o nome de auxiliares de alimentação. Então, eu elogio o professor Pompeu numa opção de coisa, mas esse nome de auxiliares de alimentação deve ter sido dietista logo de cara, porque criou uma série de problemas. Né? Aqui são os refeitórios, né, em cima da Getúlio Vargas, embaixo da Cone do José Leite em Jacareí, e nós temos fotos de outros refeitórios para ver como funcionava e como isso era importante, como tinha o controle do Pompeu Lama. Professores. Esse livro do Geraldo, do Arnaldo Laurido, é importantíssimo para nós. Ele escreveu isso em 62, para comemorar os 50 anos de educação profissional, e a gente utiliza como uma bíblia, porque tem todos os decretos, os autores a nível administrativo. Né? E o Arnaldo Laurido foi ele que contribuiu, né, com o surgimento do Instituto Pedagógico do Ensino Industrial, mas também contribuiu para tirar o curso da Rego Freitas, né, porque ele ocupou esse espaço. E o período que eles estiveram na Rego Freitas foi que eles ganharam os 3 prêmios nacionais, tiveram uma produção intensa, e daí o curso volta para Carlos de Campos. Quer dizer, o Pompeu não conseguiu transformar esse curso no nível superior, então ele deixa a direção do curso em 58, né, e a dele passa a ser coordenadora. Em 80, o Pompeu do Amaral escreveu esse livro em 86, que quando eu comprei há muitos anos, eu lia e não entendia muito, mas depois, com as minhas pesquisas, retomando a leitura desse livro, deu para descobrir tudo, por que ele não conseguiu, a luta que ele travou com a Secretaria da Educação, porque ele queria que todas as escolas oferecessem alimentação escolar. Né? Então, através desses decretos, que depois eu fui buscando no Diário Oficial, que hoje a gente tem acesso tudo pela internet, dá para a gente desvendar, por isso que a minha tese é essa grandinha aí que vocês estão vendo, eu estou falando rapidamente, mas e ainda não deu para pôr tudo. Mas vocês veem, as práticas que eles utilizavam é muito semelhante a que nós utilizamos até hoje, né? As medidas antropométricas, refeitórios, muitos desses equipamentos a gente tem hoje no nosso centro de memória. E aqui são as práticas que nós começamos a desenvolver no Centro Paula Souza, a partir do momento que nós entramos no Conselho de Segurança Alimentar. Se você está no Conselho, você tem que justificar por que está lá. E daí nós começamos a trabalhar com os professores e montar projetos de práticas de educação alimentar. Ali acho que foi em 2005, um projeto que nós fizemos com a Prefeitura de Suzano, envolvendo os estudantes de Mogi das Cruzes. Foi um projeto que nós, assim, 5 sábados coletando dados. Um trabalho junto com a Unicamp, usando aquela tabela EBIA para identificar a insegurança alimentar no município. Um folder de quando nós entramos no Conceia, fomos convidados para atuar no Conceia, e depois um projeto que realizamos com a subprefeitura em 2011, 2012, né? Tudo isso dentro do Conselho. E concluindo, assim está sendo muito rápido, mas logo essa tese já vai estar na biblioteca da Unicamp, né? Disponível. Então eu quero dizer que, olha, o currículo que o Pompeu deixou lá foi importantíssimo para desvendar a vida dele, o trabalho que ele realizou, né? E afirmar que essa pesquisa vai contribuir para reconstruir a história da educação no campo da alimentação e nutrição sobre as origens do curso de auxiliares em alimentação e nutricionista do Brasil, considerando a primazia de Francisco Pompeu do Amaral na criação do primeiro curso no campo da alimentação e nutrição no Brasil, identificando raízes e retratos de docentes que atuaram na implantação do curso de auxiliares em alimentação e educação profissional pública do Estado de São Paulo.
Então, era isso que eu queria colocar, agradecer todas as pessoas que contribuíram conosco, né? Os professores da Paula Souza, dos projetos. E a todas essas instituições que eu fui fazer pesquisa, né? Foram 10 instituições de pesquisa para poder ter acesso a esses dados. E finalizando, eu queria parabenizar a professora Mônica, que está aqui presente, a professora Cida, que não está aqui presente, mas porque a Carlos de Campos continua aí, né, na frente. O ano passado eles estiveram lá nos Estados Unidos, né, apresentando esses trabalhos. Então eu queria dizer que a luta continua, por isso que eu coloquei transformação e mobilização. Vocês veem, com todas as dificuldades que a gente já falou, que a gente sabe que tem, né? Mas a gente continua. E finalmente eu queria entregar o volume da minha tese para o neto, o professor Francisco Fontana Amaral. Seu avô. Eu hoje estou no registro de edifício no Brasil. Ontem a gente estava na manifestação da Paulista, na Avenida Paulista, com quebra enorme, né, de Brasil que tem gás lacrimogênico no rosto. E foi muito pesado e muito triste, na verdade, porque era, enfim, um espaço democrático onde você vai, questiona. E por que é que as pessoas estavam na rua ontem, né? Porque, evidentemente, interesses econômicos estão se sobrepondo de maneira muito forte aos interesses sociais dessa questão da Copa no Brasil. E o questionamento era isso: quem está ganhando com essa Copa, quem está perdendo com essa Copa? Eu estou contando essa história porque eu vi e me emociono muito de estar aqui com vocês, que, na verdade, essa área de alimentação, de nutrição, é uma área também que lida com essa questão, eu acredito, que lida com essa questão dos interesses econômicos e dos interesses sociais, do interesse do indivíduo, do interesse da indústria, né? O meu avô participou da luta junto com a minha avó. A primeira foto que apareceu ali estava meu avô junto com a minha avó, na coleção sobre economia doméstica. E ele participou da luta quando a indústria fazia publicidade aberta para as mulheres substituírem a amamentação por leite em pó, né? Isso foi durante décadas dessa luta, até hoje isso de vez em quando aparece na África, na Índia, coisa assim. A indústria de alimentos se sobrepondo, uma das indústrias mais poderosas do mundo hoje, a indústria de alimentos, com uma série de complexidades do tipo de alimento que a gente está recebendo, como isso é distribuído. Então, é uma honra mesmo estar aqui com vocês e compartilhar um pouco essa luta com vocês, seja eu tem um educador que eu conheço também, já trabalhei muito com educação, que ele fala que a educação é como um estilingue, né? Você tem que puxar para trás. Quanto mais você puxa para trás, mais para frente vai, né? Então é super importante, por exemplo, um país com instituições muito fragilizadas, algumas mais fortes, como esse próprio centro que a gente está aqui, mas com instituições frágeis, com uma memória frágil. É uma honra mesmo estar participando desse trabalho de memória, de resgate. Eu acho que é isso que nos fortalece como puxar para trás de estímulo, para a gente ocupar um espaço de maior democracia, de maior sustentabilidade no planeta, de maior justiça social. Então, muito obrigado, Maria Lúcia, por esse trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Dando continuidade na nossa cerimônia, convidamos a professora Érica da Silva Bronze para proferir uma palestra sobre práticas de educação alimentar e nutricional para adolescentes, uma experiência em escolas públicas do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Essa apresentação eu tenho o roteiro, né? Eu coloquei a introdução, falar um pouquinho do estudo científico, dos objetivos do estudo, da metodologia, os resultados da discussão da conclusão. Bem, a
adolescência, ela trata-se de um período crítico para a ocorrência da obesidade e do excesso de peso. Isso devido a quê? Devido às atividades hoje de lazer, muitas vezes do adolescente serem atividades sedentárias, e as práticas alimentares inadequadas, com a presença de lanches hipercalóricos, em substituições das principais refeições, o almoço e o jantar, e a presença de alimentos ricos em açúcares e gordura saturada, como se dá a maioria dos alimentos fast food hoje em dia, que os adolescentes tanto consomem. Juntamente a isso, gente, o modo de vida hoje dos nossos jovens, com o sedentarismo, né, que mostra bem nessa figura aqui, deitadinho, né, o note, o tablet, os alimentos ali todos de fácil acesso, né, e também, né, o que já foi falado hoje de manhã, a questão do marketing em alimentos, né, que hoje o marketing ele é muito pesado de propaganda sobre alimentos, né, e o que impulsiona também a alimentação dos nossos jovens. Tudo isso gera um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, uma delas obesidade, e outras que vêm junto, como por exemplo o aumento de triglicérides, né, hipercolesterolemia, e outras mais, o diabetes já na adolescência. Tá? O que faz com que aumenta muito para nós hoje da área de alimentação a demanda do trabalho de orientação alimentar e nutricional nessa faixa etária. Sendo que a educação alimentar e nutricional, vários autores hoje colocam, né, como a Cristina Bugli, que ela deve ter abordagens múltiplas, que foquem em quê? Que o nutricionista ele tente entender, né, como que é essa complexidade daquele sujeito que está trabalhando, as doenças que ele apresenta e que isso facilita a prevenção e o manejo dessas doenças. No ano de 2012, nós tivemos uma publicação do Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional, e que ele deixa muito bem claro que, atualmente, as práticas de educação alimentar e nutricional elas devem ser ações educacionais críticas, contextualizadas e que valorize muito o conhecimento popular. Então, no primeiro momento, você tentar entender, né, aquela população, o conhecimento que eles trazem, para, a partir daí, desenvolver as práticas de educação alimentar, levando sempre a autonomia dos indivíduos, né, e a reflexão. E essa faixa etária que eu estou tratando na apresentação, em relação a todo esse processo, ela é caracterizada por possuir uma relação emocional muito grande com os alimentos. Os adolescentes, eles se envolvem muito, né, e eles descarregam essa carga emocional muitas vezes, ou deixando de comer, ou comendo em maiores quantidades. Eu trouxe aqui também, só para a gente refletir, um gráfico, né, que ilustra a pesquisa de orçamento familiar de 2008-2009, que mostra de 1974 até 2009 o quanto nós tivemos um aumento do excesso de peso e um aumento da obesidade, principalmente entre o sexo masculino. Percebe-se que cerca de 1/5 dos adolescentes brasileiros eles têm excesso de peso. A renda é diretamente vinculada a esse excesso de peso. Então, quanto maior a renda, maior o excesso de peso. Isso no sexo masculino ocorre 3 vezes mais. No sexo feminino, a diferença é em torno de 24% para 14,2%. Sendo que a obesidade ela foi registrada em 8,2% dos jovens de maior renda e 9,2% na faixa de 1 a 2 salários mínimos. Quer dizer que a obesidade não está tão diferente, né? Esse trabalho ele faz parte de um estudo científico que foi desenvolvido inicialmente em 2007, por 4 anos, né, que foi um grupo de práticas de educação alimentar e nutricional para adolescentes sob a orientação da professora doutora Maria Lúcia Mendes de Carvalho. Como hipótese desse estudo, nós temos o seguinte, que o desenvolvimento de estratégias de educação alimentar e nutricional crítica e reflexiva
com adolescentes estudantes de escola pública seria eficaz para a mudança de hábito alimentar. E, portanto, o objetivo era desenvolver práticas de educação alimentar e nutricional direcionado para os adolescentes estudantes de escola públicas e, a partir disso, tentar envolver os estudantes e professores das ETECs, no caso participaram 6 ETECs, da capital e do interior do estado de São Paulo. A metodologia do estudo. Tratou-se de um estudo científico longitudinal que foi realizado, como eu disse, com 6 escolas técnicas do Centro Paulo Souza. 3 delas eram da capital e 3 do interior. No caso, Ribeirão Preto foi uma das do interior, que realizou no período de 2007 a 2009. Com os estudantes do ensino médio, algumas escolas, esses estudantes do ensino médio, elas eram do Centro Paulo Souza mesmo. Outras escolas, no caso em Ribeirão, a gente não tem o ensino médio no centro, então participou-se estudantes do ensino público da cidade. E os estudantes do curso técnico de nutrição e dietética como instrumentos realmente de modificação dos hábitos alimentares desses jovens. Os estudantes, eles desenvolveram práticas de educação alimentar e nutricional para a promoção da saúde com os estudantes do ensino médio, a fim de identificar as mudanças de comportamento alimentar. Participaram do estudo 480 estudantes. Eles eram divididos em 2 grupos, então metade era do grupo controle e metade era do grupo experimental. E foram realizadas avaliações periódicas durante os 3 anos de estudo. Essas avaliações, elas tinham o quê? A parte de avaliação antropométrica, com identificação de peso, altura, cálculo de índice de massa corporal, avaliação de circunferências, avaliação de pregas cutâneas para estar identificando o percentual de gordura. Além disso, eram feitos questionários de identificação com os jovens, hábitos de vida que a gente questionava, sobre quantas horas que ficavam em atividades sedentárias, quantas horas eles faziam de atividade física. E, além disso, teve também a parte de inquérito alimentar, com questionário de frequência alimentar e recordatório alimentar de 24 horas. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Decisão do Campo em 2007. Os resultados. Com esse projeto longitudinal, que durou 3 anos, o que nós conseguimos? Nós conseguimos a criação em cada ETEC de um manual de qualidade para o ambulatório nutricional, com o intuito de tentar uniformizar como seria a metodologia da coleta de dados em cada uma das escolas. Além disso, entre 2007 e 2009, nós realizamos 3 encontros com o Observatório de Educação Alimentar e Nutricional, com trabalhos apresentados dentro desse processo. E os nossos alunos, eles confeccionavam pôster, os professores, coordenadores de cada ETEC faziam apresentações orais para tentar discutir realmente o que foram feitos em cada um daqueles anos. E, além disso, foram feitas oficinas de educação alimentar, que nós percebemos que contribuíram para a redução do índice de obesidade entre os adolescentes. É importante destacar que foi o envolvimento dos estudantes do curso técnico de nutrição, dentre esses observatórios, todos os trabalhos de educação alimentar e nutricional que eles participaram, que foi uma possibilidade dos nossos estudantes colocarem em prática aquelas competências e habilidades adquiridas na sala de aula. Porque, às vezes, o estudante do ensino técnico, muitas do currículo, do que ele aprende, ele fica questionando, mas como que eu vou usar isso na prática? Então, assim, todos que tiveram oportunidade de participar desse projeto, eu percebo, dentre os estudantes que eu tive mais perto, que eu fui orientadora, algumas já são nutricionistas, uma até, eu fui orientadora dela nesse trabalho, ela participou. Depois ela foi fazer nutrição na faculdade que eu dou aula. Depois eu fui orientadora dela do TCC. Agora ela trabalha numa empresa, Então, assim, foi interessante para ver o quanto que
esse trabalho ele foi uma oportunidade dos estudantes do ensino técnico começar a ter uma visão do que é uma pesquisa científica. E isso estimular, né, promover com que eles continuassem os estudos deles. Aqui tem algumas fotos, até de memórias, né? Para destacar, né? O Observatório de 2007, 2008 e de 2009. Aqui tem algumas fotos também das oficinas, né? No caso eu trouxe de algumas que foram realizadas em Ribeirão Preto, né? Então a gente fez, dentre os temas das oficinas, algumas oficinas culinárias, né? Com os adolescentes, no nosso laboratório. Aqui oficinas sobre a pirâmide alimentar, onde eles estudam, né? Eles estudavam em 2009. Além disso, eu queria deixar destacado que os resultados desse trabalho, eles foram, assim, amplamente divulgados, né? Então, foram apresentados resultados em congressos científicos, tanto de âmbito nacional quanto internacional, e também eventos internos do Centro Paula Souza. Não coloquei todos aqui, né? Coloquei alguns só para a gente deixar destacado. Então, por exemplo, eu fui apresentar parte dos resultados desse estudo em 2009 no Congresso Latino-Americano de Nutrição, que foi realizado em Santiago, no Chile. A Maria Lúcia também apresentou os resultados em vários congressos. Ele também foi apresentado, né, resultados no primeiro encontro de escolas do ensino médio do Centro Paula Souza, que foi realizado em Jundiaí, em 2010. Também, com parte desses resultados, a professora Ísia também defendeu agora recentemente a dissertação dela de mestrado. Na saúde pública. Em relação a alguns dados sobre os nossos adolescentes que participaram do estudo, foi perceptível que, aqui eu coloquei, né, no tempo 1 e no tempo 2, tentando referir o seguinte: no tempo 1, que foi a nossa identificação de hábitos iniciais, e no tempo 2, que foi no final do estudo. E é possível perceber que depois deles participarem das oficinas educativas, percebeu-se que a gente teve uma redução no consumo dos fast food, né? Então, por exemplo, aqui que a gente tinha 5% consumindo todos os dias, passou a zero, né? Ou de 1 a 6 vezes por semana, nós tínhamos 47%, foi para 24%. Então, quer dizer, né, a gente conseguiu uma redução aí no consumo frequente dos fast food. Em relação ao consumo de refrigerantes. Também foi perceptível, né, uma redução dos que consomem e um aumento dos que relataram que não consomem, né? Em relação ao consumo de verdura, a gente teve uma diminuição, tá? Mas eu queria deixar claro que muitos deles diziam que consumiam, mas aí no final do estudo foi perceptível que eles disseram que diminuiu, né? Então, isso aqui. E frutas da mesma forma. Só que em contrapartida, um dos alimentos que nós sentimos que era de maior resistência da inclusão na alimentação dos adolescentes era um dos legumes. E aí nós notamos um aumento, né? Que a gente fez várias oficinas tentando estimular realmente o consumo de legumes, né? Até com preparações que eles gostavam. Então vamos usar na formulação de uma pizza, de um salgado, né? Então foi interessante para verificar esse aumento aqui no consumo dos legumes. De maneira geral, os nossos participantes, eles diziam, 64% deles, apesar desses hábitos alimentares, né, que eu falei iniciais, do alto consumo de refrigerante, alto consumo de fast food, eles julgavam que a alimentação deles era saudável. Tá? 28% tinham uma ingestão de água adequada, menor isso das meninas, tinham um alto consumo de alimentos fast food e a maioria eles consumiam frutas e verduras assim, grande parte diariamente, mesmo antes de a gente iniciar o processo educativo. O consumo de legumes que era pequeno. E muitos substituíam as refeições principais por lanches. Até mesmo por conta dessa vida que o nosso adolescente leva, né? Às vezes estuda em 2 escolas, não tem muito tempo de ir para casa, né? Então eles comem muito lanche na hora do almoço, na hora do jantar também. Como discussão dos nossos resultados, alguns autores mais recentes, eles dizem que para
adolescente, é muito interessante desenvolver práticas de educação alimentar e nutricional dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque o ambiente escolar é um ambiente que eles convivem muito. Quase que 2 décadas, né, da vida do jovem, ele fica na escola. Então, é interessante desenvolver essas práticas dentro da escola. Alguns outros estudos de intervenção alimentar na escola, tanto os internacionais como nos Estados Unidos, na Europa, quanto os nacionais, eles relatam que essas intervenções na escola elas são positivas para a mudança de hábito alimentar. No nosso estudo, o que a gente encontrou, né, a partir das nossas intervenções? Que observou uma mudança positiva, sim, principalmente na redução do consumo de fast food e refrigerante e do aumento no consumo dos legumes, como eu já falei. Vargas também, no estudo dele, em ambiente escolar, ele também obteve um resultado favorável com a redução do consumo de fast food. Além disso, ele questiona também esse trabalho que eles fizeram em 2011, eles fizeram intervenção por um período curto, de 3 meses. E ele fala que para se ter um resultado mais satisfatório de mudança de comportamento, é interessante que você tenha, né, um estudo de mais longa duração, então você tem maior efetividade. E aí eu quero deixar claro que o nosso estudo ele teve 3 anos, né? A gente acompanhou essa adolescência, desde a primeira série do ensino médio até a 3ª série do ensino médio. Então esse período também ele auxilia para ter melhores resultados em mudança de comportamento. Esse outro autor, em 2012, ele fala que na adolescência há uma maior variabilidade dos padrões alimentares que na infância. Os padrões alimentares na infância, ele persiste até a adolescência e aí na adolescência muitas vezes eles são descontinuados. Em geral, então a gente observou, né, tanto no nosso estudo quanto em outros, o grande consumo, né, dessa faixa etária por fast food e a substituição das refeições por lanches, né? E no nosso estudo, os adolescentes, apesar de eles terem esse consumo, eles julgam que a alimentação deles é saudável, né? Como conclusão, eu queria dizer, né, que estudos como esses, eles são importantes para o desenvolvimento de práticas de educação alimentar saudáveis, direcionadas, nesse caso, aos adolescentes, visando mudança alimentar, tanto mudança alimentar quanto mudança de hábito de vida, né? E também foi importante para capacitar os nossos estudantes de ensino técnico, profissionalizantes para essa atividade de pesquisa científica. Eu queria só deixar uma frase, né, que agora eu termino meu doutorado também estudando educação alimentar e nutricional e eu estou estudando muito Paulo Freire, né? E aí depois, você vê, né, esse projeto ele finalizou em 2007. Aí eu peguei os dados novamente, né, para 2009, para refazer a apresentação e colocar para vocês, né? E aí eu achei interessante colocar essa frase. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Então, assim, a educação alimentar e nutricional, eu sou suspeita, né? Eu sou apaixonada por essa área. Então, eu acho que é um aprendizado sempre e trazer isso para o nosso aluno do ensino técnico e nutrição é muito importante, porque você coloca ele para fazer atividades que incentivem, né? Incentive tanto a continuidade dos estudos, quanto incentive ele, né, a não desistir do curso. Tá? Obrigada. Dando continuidade à nossa cerimônia, convidamos a professora Ana Carolina Gonçalves para proferir uma palestra sobre educação física e nutricional com adolescentes. Bom dia. Bem, quando eu pensei, né, quando a Amarela se me convidou para estar falando hoje, eu pensei que o foco que eu daria, né, visto que a Érica também, né, apresentou um dos nossos projetos falando sobre
educação alimentar. Como nós estamos comemorando, né, um evento comemorativo do curso, então eu pensei em focar mais a prática do professor, né, em relação à pesquisa e os resultados também com esses alunos que participaram, que a Érica agora acabou de falar o quanto é importante essa participação do aluno na pesquisa. Então, o que eu vou contar aqui não é bem os resultados, né, da pesquisa, né, desse projeto que é a Educação Física e Nutricional, mas como foi construído o projeto, né, e os resultados com as nossas alunas, né, todos os desafios que foi, né, fazer esse projeto. Então, a primeira coisa, né, quando nós terminamos o projeto com as 6 escolas, né, nós vimos que era importante dar uma continuidade nessa parte da pesquisa, mas pensando qual projeto, né, nós iríamos desenvolver, como nós iríamos continuar trabalhando com a educação alimentar. Então, precisava ter uma ideia aí para poder desenvolver o projeto. E aí essa ideia partiu do próprio resultado que houve do projeto anterior, com as 6 escolas, né, então com as 6 ETECs. O que nós percebemos, né, no projeto anterior? Que o aluno, ele muitas vezes ele deixava de participar, né, o adolescente, de participar das aulas de educação física. Então, além de ele não fazer atividade física fora da escola, dentro da escola também ele fugia, né, da atividade física. Ele dava um jeito de não estar participando. Então, nós vimos que era importante incentivar esse aluno na prática da atividade física, né, e dar continuidade, né, com as nossas ações educativas, né, de intervenção em nutrição. Bem, com isso, nós pensamos no projeto, então, Educação Física e Nutricional com adolescentes. E aí a equipe, né, ela foi uma equipe maior que acabou envolvendo professores aí da área de educação física. Então, como coordenador do projeto era a professora Maria Lúcia, aí como a nutricionista, né, professora era eu na época estava na Carlos de Campos, os professores de educação física, né, que na verdade foram 6 professores, e eles foram escolhidos dentro da própria coordenadoria, né, do ensino médio, né, eles que escolheram os professores que estariam também dispostos a participar com a gente, né, desse projeto. Os alunos do curso técnico, né, em nutrição e dietética da Carlos de Campos, que seriam os monitores, né, que me ajudariam e fariam a coleta, né, dos dados e as oficinas pedagógicas, e os adolescentes, né, que nós estipulamos que seriam aqueles adolescentes do primeiro ano do ensino médio. Então, na verdade, esse projeto era para identificar em apenas um ano, né, como estava esse adolescente e fazer essa prática durante o ano de 2010, que ele aconteceu. Qual era o objetivo, né, ou quais eram os objetivos aí? Eram desenvolver as práticas escolares e pedagógicas, né, para promover essas intervenções em nutrição, mas, além disso, promover a qualidade de vida, né, no sentido de incentivar a educação, a atividade física e tentar, de alguma forma, reduzir, né, como a Érica falou, né, da crescente prevalência, né, de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. Então, era um dos nossos objetivos. E foi participado, então, 6 ETECs, mas agora todas do município de São Paulo. Né? Então, no anterior tinham ETECs né, do interior e capital, neste só foi aqui da capital. Né? Até porque só tínhamos as alunas aqui do Carlos de Campos e eu que nós iríamos rodar nessas 6 ETECs. E a distribuição das ETECs ficaram assim, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul, uma na Zona Oeste, 2 na Zona Leste e uma na região mais central. Né? Então nós viajamos aqui por São Paulo. E esse foi um dos grandes desafios. Aí outro desafio, né, que também coloco aí é que instrumento, né, que método nós iríamos utilizar. Porque a nossa preocupação, né, tanto eu quanto a professora Maria Lúcia, era esses resultados posteriormente, né, eles precisariam ser o quê? Divulgados, né, publicados, né, porque não adianta ficar só no âmbito interno.
E para isso a gente teria que escolher instrumentos, uma metodologia adequada, né, que depois ela realmente, né, tivesse um respaldo científico. Né? Então, para que os resultados, né, eles fossem os mais fiéis e aceitos, né, dentro da comunidade científica. Então, na definição do método, né, parte aí o princípio que é quando a gente pensa num projeto, não é simplesmente, eu vou fazer um questionário de frequência alimentar, vou aplicar esse questionário. Não, eu vou ter que estudar primeiro, né, será que existe esse questionário validado? Né? Então, o que nós utilizamos aqui no projeto foram instrumentos validados, né, para que depois pudesse ter esse respaldo lá no final. Então, teve uma primeira parte aí de pesquisa, né, para poder montar o projeto. Aqui eu coloquei, né, não estão todos na foto, mas a equipe do projeto, né, então os professores de educação física, né, que realmente eles apoiaram, participaram, eles se envolveram nesse projeto. E foi muito importante, acho que sem esse estímulo, né, que eles tiveram, esse incentivo, não daria, né, para conseguir dar continuidade em todo o projeto. Bem, aí, definido, né, quais seriam as etapas do projeto, as ETECs, os professores, nós começamos a tentar selecionar aí essas monitoras, né, de nutrição, né, que também foi um outro desafio. Então, nós escolhemos alunas na divulgação, nós escolhemos o primeiro módulo para estar divulgando, porque na época, né, dentro do currículo, era onde eles tinham a parte de educação alimentar. Né? Então, nós queríamos estar associando o que elas estavam vendo na teoria, né, com uma prática. Então, o que nós fizemos? A divulgação, né, e lógico que o projeto anterior, ele acabou também sendo um marketing, né, para divulgação nessa seleção. Então, nós sempre falávamos como foi importante a participação das outras alunas, né, o quanto isso pesou no currículo, né, e de uma forma verdadeira, porque as que participaram daquele projeto de 3 anos, muitas depois conseguiram, né, uma vaga de emprego, porque elas tinham esse diferencial, né, terem participado dentro de um projeto de pesquisa. Né. Então, isso também foi uma forma de fazer a propaganda.